Olá, eleições 2022 e aqui hoje nos estúdios do Diário do Litoral, o advogado renomado Dr. Vicente Cassione, candidato a deputado estadual. Dr. Vicente, muito obrigado pela sua participação. É uma honra estar aqui com você, Raton, no Diário do Litoral. Doutor, eu vou fazer umas breves perguntas sobre coisas relacionadas à Baixada Santista e a primeira é uma coisa que me afeta bastante, já fiz várias reportagens sobre isso, é uma situação que afeta toda a região, sabe, a questão da habitação. Hoje, segundo a CUFA, né, são 400 mil pessoas morando em favelas, 190 favelas. Na Baixada, 400 mil pessoas, um quarto da Baixada morando em favela, doutor. Como deputado estadual, né, a experiência que você já teve como deputado federal que foi, enfim, tem como resolver essa questão tão dramática aqui? Tem, desde que as pessoas que governam não fossem desonestas e não metessem a mão no dinheiro. E isto é um dos problemas maiores do Brasil. Eu, quando fui deputado federal no meu primeiro mandato, peguei o meu adversário político, que tinha vencido as eleições no segundo turno, contra mim, e o levei a Brasília, e na altura nós conseguimos o equivalente a 5 milhões de dólares e entregamos para a prefeitura na mão do Davi. Sim. Dava para fazer, no DIC da Vila Gilda, 400 casas desde logo. DIC da Vila Gilda, por sinal, 25 mil pessoas, né, morando lá. 30 mil. 30 mil. E fizeram simplesmente 60 casas. Era para fazer 400, fizeram 60. Depois eu fui olhar as planilhas e quero desde logo deixar claro que o Davi não teve participação nisso. As planilhas, o que entrou de terra, de aterro para a urbanização do começo do DIC, dava para quase que aterrar o Oceano Atlântico. Meu Deus do céu. E, por isso, simplesmente fizeram 60 casas. Isso está mostrando como é que a coisa funciona. E todo mundo vê Santos do morro para cá. Exatamente. Todo mundo fala, melhor qualidade de vida, melhor... Eu digo, vocês estão falando de que Santos? De qual Santos? Do morro para a ponta da praia, do Santa Terezinha, em suma da barreira que tem ali, né? Da Nova do VLT para cá? Do VLT para cá. Ou de que Santos vocês falam? Então, a verdade é a seguinte, Santos é um mau exemplo, péssimo exemplo, em todos os sentidos. Não apenas daqueles que governaram a cidade, daqueles que foram, como regra, mas tem exceções, vereadores, daqueles que representaram mal, eu ainda falei, reelejam sempre os representantes de Santos. Eles são magníficos, eles lutam pela cidade, pela Baixada, não é Santos, é a Baixada. Porque você tem DIC em São Vicente, você tem DIC no Cubatão, não é? Você tem Guarujá. E os morros todos, e Guarujá, você tem a Maré e Prainha. Então, essas pessoas só aparecem para falar dessas regiões na hora da eleição. Depois, cada um por si, no seu interesse, infelizmente. Doutor, uma outra questão que é estadual, mas que é grave, falta d'água. Guarujá e São Vicente sofrem todo ano com a falta d'água. A Sabesp sempre falando que vai resolver, a gente sabe muito bem que tem coisa que não tem como, né? Tem como apertar a Sabesp? Como é que seria isso no deputado estadual? Raton, se eu for eleito, eu estou com 80 anos, eu, quando era mais moço, eu não tinha o que perder. Eu não pensava nos meus interesses, né? Bati de frente com tudo que eu tinha que bater. A começar contra o judiciário, que era um judiciário milhões de vezes mais decente do que hoje. E quando eu digo isso, falo da cúpula, começando da cúpula. Então, eu digo o seguinte, tem 3 cânceres na região. Água, eletricidade, começa pela Sabesp, eletricidade, CPFL e a Ecovias. 3 cânceres que nós temos aqui. O que eu combati a Ecovias desde o começo,
que construiu uma segunda pista da Imigrantes, que é uma indecência, com túneis que não tem nem porta contra fogo, sem acostamento, com infiltração de água até hoje. Na França, você anda em qualquer túnel, você a cada 150 metros tem uma saída para o pedestre e uma porta contra fogo. Uma rodovia, a segunda pista, que foi feita no ângulo de inclinação, que não permite veículo pesado descer. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Caramba. Não é? Mas o tucanato, uma parte, não evidentemente todo mundo, o tucanato foi sustentado pela Ecovias e assim por diante. Então, o que eu estou falando aqui, eu falo sempre, não estou falando agora. Eu, a vida inteira, combati isso, mas, infelizmente, há uma anestesia geral nesta região. Eu tenho um dos meus ditos como candidato, eu digo, vou botar ordem na casa. Eu não quis ir para Brasília, não tenho mais idade, 80 anos, para pegar avião toda semana, ida e volta, não tem como. Mas na Assembleia, pelo menos, eu estou disposto a pegar o lugar de uma Mamãe Falei, por exemplo, que estava lá. Mas se pode, né? E outros. Um que era daqui de Santos, foi eleito com uma votação extraordinária e agora, misteriosamente, nem quis ir para a federal nem quis se reeleger. Pois é, estranho. Não é? Tudo estranho, muito estranho. Então eu estou aqui, botando a cara para bater, como sempre. Vou falar de uma coisa que sei que o senhor sempre conversou sobre isso e é muito sério. E é uma coisa leva a outra. Balsas e travessia seca. Eu sei que é uma coisa que parece que você já virou lenda. Mas a balsa de Guarujá, por exemplo, fiz uma matéria recente, ficou 30 dias, Guarujá Bertioga, 30 dias parada, não tinha um plano estadual. Eu sei que a travessia é questão federal, mas não tinha um plano, e é o Estado que interviu lá, não tinha um plano de emergencial para as pessoas que atravessavam de graça começaram a pagar, perdeu emprego, perdeu consulta médica, perdeu escola, enfim. E a travessia seca, que o senhor sabe que parece que... É uma das palhaçadas que a gente vive. A jornal, você sabe disso, noticiando no século XIX, Exato. A travessia seca. Exato. 50 anos. Eu não nasci no século XIX, mas nasci no século XX, no período da guerra. Eu estou com 80 anos. Eu escuto falar nisso há muito tempo. Não mudou nada desde que eu nasci. Acho que as balsas são as mesmas. Claro que eu estou ironizando aqui. Mas não tem muita diferença do que era. Não tem muita diferença do que era. Você acha que vai sair mesmo isso? Eu não acho. Tão cedo não acho. Se o Tarcísio, eu tenho que dizer o que eu acho. Se o Tarcísio for eleito, eu não tenho dúvida que ele vai fazer eu vou dizer uma palavra no sentido ao contrário, vai fazer um estrago em termos de realização de infraestrutura. Porque ele é doente nesse aspecto. Entendi. Ele é doentio nesse aspecto. Ele não faz porque ele quer ser eleito, ele nem queria ser eleito, ele queria continuar fazendo obras. Não é? Então eu acho que com ele muita coisa vai sair do papel. Porque com ele muita coisa já saiu do papel. E outras que tinham entrado no papel e ficaram paradas no meio, ele terminou. Então esse homem é um homem diferenciado, a esperança é que ele assuma. Perfeito. Uma outra questão que também parece que fica numa gaveta. A questão dos aeroportos aqui na Baixada. É duro. Eu já estou com quase 30 anos de reportagem, a gente está falando isso há anos, né? Mas a Itaém tem um aeroporto que funciona, né, de forma parcial. Você sabe quando começou a funcionar melhor? Sim. Em que ano? Acho que foi uns 4, 5 anos atrás, foi? Não. Eu fui ao Mário Covas, sim, quando eu fui eleito deputado federal no primeiro mandato. Sim. Fui ao Mário Covas, até meu filho estava me acompanhando nesse dia. Tenho a foto. O Mário era um cara espetacular, meu amigo. Sim. E pedi para o Mário que começasse a resolver o problema do aeroporto na Baixada. E ele começou, e foi lá em Itanhaém. Depois disso, nós sabemos o que aconteceu com ele, não é? Sim. E, infelizmente,
E de lá para cá... Tem o Praia Grande, que vai ser de cargas, mas está com um problema relacionado a indígenas lá, né? Está um problema de meio ambiente. E o de Guarujá, que vira e mexe, promessa, e não acontece. O de Guarujá tem uma coisa que... O Santos Dumont, no Rio de Janeiro, era um aeroporto que, em condições normais, não poderia estar funcionando. Pela extensão da pista, é um aeroporto que o avião, quando ele dá o reverso do motor para parar, ele para quase que com o nariz nas pedras. Né? Todo mundo sabe disso. Eu vou lhe falar uma coisa aqui, lhe elogiar publicamente aqui, porque eu sou o primeiro que tem coragem de falar uma coisa dessa. Porque todo mundo não fala a verdade. Não, ninguém fala. Ninguém fala. As pessoas têm medo da sombra hoje. O senhor está dizendo que mais ou menos que Guarujá vai ser difícil viabilizar, não é isso? Eu acho, porque o que você vai fazer com aquela pistinha que tem no Guarujá? Primeiro que o procedimento, um aeroporto tem que ter um espaço aéreo para o procedimento de pouso e decolagem, que nós temos uma dificuldade aqui, que é a serra. Exatamente. Não é? E o Quilombo, o Vale do Quilombo, ali, aquilo tudo é um paredão que tem. Depois tem Santos do lado de cá, encurralando tudo, só tem o espaço do estuário. Então, para um avião de médio porte para cima, sim, a pista não é suficiente. Aquela pista foi uma base aérea que, no ano em que foi construída, estava mais do que boa. Só tinha aviões a hélices, né? O máximo que podia descer ali era um DC-3, que era um grande avião na época, para os padrões da época. Depois ele virou o quê? Uma escola de helicópteros. Exatamente. Que tem muito político aí que não sabe nem o que foi, o que não foi lá. Gente nunca acompanhou coisa nenhuma. E olha que eu entrei tarde, hein? Eu entrei tarde na política, com 50 anos de idade. E a gente sabe a história da região em que a gente vive. Então, ou você estende aquela pista para dentro do mar, e isto ninguém falou até hoje, eu não sei por quê. É verdade. Porque é a mesma coisa que eu volto a dizer, o Santos Dumont no Rio. Ali, em termos de segurança, como era Congonhas deram um jeito ainda. Fizeram o grooving, né, depois daquele acidente terrível. Agora fizeram uma extensão de pista com estrutura de aço e tal. Então, mas Congonhas já é uma pista muito curta para as condições, inclusive, das edificações que deixaram encostar no aeroporto. Verdade. Porque hoje o pessoal diz assim, o aeroporto está dentro da cidade. Não, a cidade é que foi para cima do aeroporto. Para cima do aeroporto, é verdade. Não é? Então a gente tem visão das coisas. Só que não depende de um deputado fazer as coisas. Sim. E quanta coisa eu quis fazer e não deixaram. A perimetral em Santos eu pedi na época para o presidente Luiz Inácio da Silva para fazer a perimetral e para fazer o mergulhão. Era a obra completa que tinha que ter sido feita. Porque o mergulhão entrava na Lemoa por baixo, sim, e ia sair na altura aqui da alfândega. Entendi. Então passava por baixo do centro histórico, não apenas... E caía no porto. Entraria já na margem direita, verdade, passando por baixo do centro histórico, liberando o centro histórico de trem e de caminhão. Sim. E o presidente disse, uma das duas eu faço, vou te atender. Eu vou fazer a perimetral, me deu a notícia. Falei, a perimetral sem o mergulhão é uma pessoa com uma perna só. Entendi. E o mergulhão sem a perimetral também é uma pessoa com uma perna só. Mas ele não conseguiu entender a importância, fez uma só. Bom, menos mal que ainda fez uma. Ainda dá para arrumar. Pouca gente sabe que essa perimetral foi conquista a duras penas minha, né, quando era vice-líder do governo. Mas eu não estou para fazer propaganda do que eu faço, eu cumpro o meu dever. Perfeito. Doutor, uma outra questão que eu não consigo me conformar, áreas continentais de Santos, né, sem estrutura nenhuma, Santos, São Vicente, né, eu sei que o deputado estadual pode falar, manda emenda, vão lá visitar, mas naquela verdade aquele povo de lá está sempre precisando de transporte, perdem, enfim, tem como fazer alguma coisa naquela área para aquelas pessoas que precisam dessa ajuda? Primeiro que a área continental de Santos, Raton, Miami era exatamente como é a área continental de Santos. Miami era um manguezal, né?
Me lembro que uma vez caiu um avião, inclusive nas cercanias de Miami, na Miami menor do que é hoje, claro. O avião ficou enterrado inteirinho, só com um pedacinho da cauda de fora, porque era um manguezal. O que é que eles fizeram? Eles fizeram o aterro e fizeram Miami. O que é que nós temos aqui? Se você sobe a Imigrantes hoje, você tem um favelão que está cada vez mais se expandindo em direção à Praia Grande e todo mundo de olhos fechados. Então você não pode mexer na área de preservação, mas está deixando as edificações irem andando, já que é para ocupar a área de forma absolutamente improvisada, não é? Clandestina, entre aspas, clandestina com o beneplácito dos poderes públicos, com visão eleitoral. Então, que se dê um tratamento a um pedaço da área continental, tanto no lado de São Vicente e Santos, sim, como no lado da área continental de Santos, margem esquerda do estuário para dentro. Sim. Né? Porque aquele espaço lá era a redenção, a nossa redenção econômica e a nossa redenção, inclusive, em matéria habitacional. Sim. Ninguém pensa nisso. Ah, mas o meio ambiente, ah, mas a CETESB, ah, mas o IBAMA. Esse é o problema do Brasil. E o deputado estadual, todo mundo pensa que é um deputado menor. O estado de São Paulo é um país. Exatamente. Não, então, um deputado... Um orçamento enorme. E o governador de São Paulo tem uma força absurda. Exatamente. Você já viu o que aconteceu? As notícias que saíram agora? O estado de São Paulo inteiro cresceu em 6% a mais de emprego no interior todo e na capital. Santos, Baixada, o menor crescimento, 0,1%. Triste isso. Para 6% do resto todo. Sabe o que é isso? Desgovernos, abandono, falta de visão. Os nossos representantes são calamitosos. Doutor, é praticamente a última pergunta, depois eu vou fazer um convite para o senhor, vou ficar à vontade para o senhor falar o que o senhor quiser, né? Aqui não tem censura, não tem nada, graças Nunca. a Deus. VLT. VLT é uma coisa das pessoas, principalmente ela foi feita para o trabalhador, deveria ser feita para o trabalhador. Pega São Vicente e Santos, mas deveria se estender para toda a região, porque tem gente que mora em Praia Grande, que trabalha aqui, estuda aqui à noite, é uma loucura, enfim, pegando toda a Baixada. Teria que ser mudado esse... Então, o traçado. O traçado está indo agora para o centro, mas não deveria já estender para Praia Grande, Litoral Sul, enfim. O problema, volto a dizer, o governo do estado de São Paulo está levando para construir um metrô na capital de São Paulo, que não tem lençol freático, como nós temos aqui, que tem muito mais facilidade de você fazer as escavações e assim por diante. O tempo que estão levando para fazer o metrô de São Paulo é uma coisa que ninguém para pensar. Ah, agora vamos concluir a linha Azul Marinho. Quer dizer, para onde foi o dinheiro do metrô de São Paulo? Foi só para as empreiteiras ou foi para os aditivos? Começaram agora. Mais uma linha, mais um aditivo. Quer dizer, então a obra ela não anda, ela fica depois paralisada, aí vem o contrato aditivo, aí ela anda mais um pouquinho. Os aditivos são a grande fonte Exatamente. De roubalheira que a gente tem. Se você participa de uma licitação e dá um valor, é aquele valor, né? Evidente. Depois ficar acrescentando, você estava errado. Olha, você falou do VLT, o VLT já podia estar pronto, até com esse traçado que está aí, sim, e já poderia estar começando outro, porque é de superfície. Exatamente. O que é de superfície é muito mais fácil de fazer. E tinha o trilho. Exato. Agora, você já viu hoje o que está acontecendo com as escavações na cidade de Santos, com as interdições de ruas? Em todo o lugar em que você vai, você tem ruas interditadas. A Goiás estava interditada, exemplo,
estava interditada, você não conseguia ter acesso à Ana Costa. Agora você não consegue entrar do Canal 3 para Goiás. E tudo que eles estão escavando, depois tampam, não vou dizer nem buraco, eles tampam as escavações de uma forma que depois vai precisar pavimentar tudo. Quando, na verdade, quem escava, e está a CPFL fazendo esse trabalho, sim. Por quê? Porque construíram uma quantidade incrível de torres e a tubulação, carregando a fiação de energia, não é suficiente para dar conta de tudo que está aí em termos de demanda de energia. Então, quando você vê, é tudo feito sem planejamento nenhum. O que é que vai acontecer? Já que cavaram, estão escavando, fazendo buraco, por que eles já não retiram os postes e já não faz tudo embutido subterrâneo? Santos é a cidade que tem mais postes por metro quadrado no mundo. Meu Deus do céu. Mas não estou exagerando. Você veja o que tem. Aqueles fios todos misturados nos postes. Além de ser uma coisa arcaica, não existe, as cidades de hoje modernas já não tem mais nada pendurado. Poluição aérea, vamos dizer assim. Né? Então, você pega o centro histórico, onde está o meu escritório, em frente, no Boulevard da Dom Pedro, um lado é o prédio do meu escritório, o outro lado era a Profisc. Era a Profisc. Está com uma placa do BNDES, financiamento do BNDES, tal. Término da obra, 20 de setembro de 2022. Que dia é hoje? Hoje é dia 20. De setembro de 2022. Tá, nem começou a obra. Meu Deus do céu. Virou a Cracolândia lá. E os caras falam em melhorar o centro histórico, em reurbanizar o centro histórico. Nem a placa os caras... Aquilo é caso de Ministério Público, aquilo é caso de cadeia, o que estão fazendo na Profisc. Aí você anda 50 metros na Rua 15, tem um prédio lá, Profisc, está alugado. A prefeitura tem os imóveis próprios, porque o prédio da Profisc é dela. Sim. E tudo alugado. E vai ver quem são os locadores, você vai ver. Então, está lá, a placa do BNDES está lá. Eu já filmei, já fotografei. Sabe desde quando que o centro histórico está sendo abandonado? Desde a gestão do Beto. Eu chamei o Beto, na época, falei, tem que fazer isso, olha aqui, tal. Ele começou e ainda fez a primeira parte da Rua 15, os lampiões, sim. Tirou os postes, tal. Do Papa para cá, a coisa piorou. E aí, com o Paulinho, abandono total. Degringolou. Abandono total. Doutor, eu vou encerrar o nosso... Depois que fica à vontade de o senhor falar mais alguma coisa a respeito das eleições. Eu queria fazer um convite para o senhor hoje, Colchão de Pedra, meu documentário, 78 minutos, no consistório da Unisanta, falar sobre pessoas em situação de rua, que é uma questão social gravíssima aqui na região. Né? O senhor fica à vontade, olhando para os seus eleitores, se quiser falar, botar sua candidatura à disposição. Eu primeiro quero dar parabéns pelo seu trabalho. O seu trabalho como jornalista, uma categoria praticamente em extinção hoje, no Brasil inteiro. Eu tenho aquela frase que o Bolsonaro falou para Vera Magalhães, eu digo, você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Não é ela. Tem muita gente que é uma vergonha para o jornalismo de cada lugar. O jornalista tem que ter compromisso com a verdade. O jornalista, ele tem que ser interessado no compromisso que tem que ter com a ética. Ele tem que ter honestidade moral e intelectual. Você vê o seu trabalho, eu ainda chamei antes de começar o programa, vocês são aqui os últimos dos moicanos. Então eu quero te dar parabéns pelo trabalho e eu não importa a posição ideológica das pessoas, porque eu sou uma pessoa que tenho moral para falar isso, porque eu sempre fui adversário do PT e quando o presidente no primeiro mandato me pediu ajuda, eu dei ajuda lealmente
Sim. E ele reconheceu isso e disse para todo mundo que quisesse ouvir que eu tinha sido mais leal do que muitos dos que eram do partido dele. Sim. Depois, evidentemente, mudei completamente de ideia a respeito por causa das coisas que aconteceram. E eu sou coerente. Então, mas você foi, ou você isso, ou você aquilo. Eu sou coerente. Eu vou por aquilo que eu acho que naquele momento é o melhor. Pode ser ruim, mas é o melhor. Qual é o pior remédio? É esse. Tem outro melhor que esse? Não. Então vai esse. Então eu quero, primeiro, te dar os parabéns. Segundo, pela obra que você fez, cinematográfica, que eu tenho certeza absoluta que é de uma utilidade muito grande. E eu espero que as pessoas que virem isso tenham que tomar atitudes. Por exemplo, é uma coisa que eu quero mostrar eu, pessoalmente, para o Tarcísio, se ele for eleito governador. Muito obrigado. Porque eu tenho certeza absoluta que ele põe a mão na massa. Absoluta. Muito obrigado. E é o seu trabalho que está ali. Então, quando as pessoas me perguntam, e eu vou terminar para ser breve, sim, mas por que o senhor podia estar morando no exterior? Por que o senhor, que tem 80 anos de idade, por que o senhor resolveu sair candidato? Porque eu sou um camarada que pus a cara para bater a vida inteira. E enquanto eu me sinto útil, eu estou disponível. Se as pessoas não me elegem, não votam em mim, o problema não é meu. O problema é delas. Sim. O problema é delas. O voto não é uma coisa que eu peço, eu não peço voto. Eu me apresento, eu digo, eu sou candidato. Todo mundo sabe que eu sou um cara que trabalho. Todo mundo viu como eu fui quando fui deputado. Então, se eu pedir voto, eu tenho que dar alguma coisa em troca. E o que eu dou em troca é o meu trabalho. Se a pessoa vota em mim, vai ser recompensada com o meu trabalho. E que é muito, ainda mais na minha idade. Então, eu tenho dito, em toda parte que vou, eu tenho que dizer que sou candidato, senão ninguém sabe. Não tenho dinheiro para propaganda, até agora você viu que praticamente ninguém viu nada a meu respeito, mas eu estou nas redes sociais. Agora vai entrar alguma coisa de rua, agora, no fim, na reta final. Mas eu sou candidato, escolhi ser candidato a deputado estadual, porque federal, para pegar avião toda semana, na minha idade, não. Mas aqui é São Paulo, ida e volta, dá para fazer muita coisa. A Assembleia Legislativa, às vezes, tem mais importância para São Paulo e para a região do que a Câmara Federal. Então, eu me apresento, meu número é 22299, e a única coisa que eu sempre prometi, é algo que eu, aliás, nunca prometi, eu digo prometi para mim mesmo, foi que quando eu chego lá, eu ponho respeito, saio respeitado, saio limpo, e nunca saí com um patrimônio maior do que o que eu entrei. Porque o meu patrimônio veio da minha profissão de 60 anos, que tem muita gente aí que viveu na política como profissão. Eu não, eu tive profissão. Então, as pessoas que sabem que eu sou candidato e me conhecem, eu não preciso falar nada. Cada um escolhe, o voto é livre. Ok. E te agradeço muito por ter me chamado aqui, para ter a oportunidade de falarmos sobre o que falamos. E isto tudo é uma pauta de governança. É verdade, é verdade. É verdade. Que está em cima das mesas sucessivas. Exatamente. Dos omissos. E com essa brilhante entrevista, a gente fica por aqui. Queria agradecer muito a participação de você. Até a próxima entrevista. Tchau.